Olá, eu sou o Fábio Lou e esse é o Like Academy. Olá, eu sou a Sábia Moessa, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que muitos têm como tabu: relacionamento. Hoje nós vamos apresentar para você Fortalecendo os Laços e com o título de hoje, A Aliança. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é uma aliança, porque existe uma diferença entre aliança e contrato. E muitas das vezes, por muito tempo, os relacionamentos, os casamentos, né, eles são feitos por contrato, até que se tenha maturidade para transformar ele em aliança. É isso mesmo. Quantas vezes na vida você se deparou no seu próprio relacionamento, lá no começo, tudo como uma base de troca? Para que eu faça ela feliz, ela tem que me fazer feliz, e para que eu seja feliz, ela tem que me fazer feliz. Esse é o problema de vários relacionamentos. São baseados em contratos e não em aliança. Uma aliança, ela é eterna. Um contrato pode ser rompido a qualquer momento, desde que a cláusula seja anulada. Quando a gente fala sobre aliança, nós vamos falar que a aliança é uma aliança eterna, findada em princípios e valores. E isso é imutável. Isso, a aliança, ela é eterna. Sempre que a gente ouvir falar sobre alianças, a gente vai ver ali um fundo como baseado em espiritualidade, divindade, algo eterno. Aliança é isso. É algo que vai se prolongar para a eternidade. A palavra aliança, no original, ela significa Berit. que é cortar com faca, não é isso? Isso E mesmo. eu fiquei me perguntando assim, gente, cortar com faca? Como assim? Mas eu entendi que por que cortar com faca? Porque quando a gente corta com faca, gera Separação. a morte, gera o fim. Então a aliança, ela é algo que vai o quê? Ela, quando ela acabar mesmo, né, o próprio casamento fala que até que a morte nos separe. Então ela vai ser findada com a morte, seja de alguém ou seja ali daquele momento. Então a aliança, ela é algo feito para durar eternamente. No começo, todo mundo se encanta ali com a beleza, talvez com as habilidades, com as posses, que existe muito, a gente não precisa passar por isso, né? Que tem muita gente casada aí por interesse realmente. Mas com o passar do tempo, tudo isso acaba. Tudo isso passa. E quando tudo isso passa? O É que verdade. acontece? É verdade. E uma aliança, ela não é feita de garantias externas, mas ela é feita de entrega interna. O que eu tenho para entregar para ela que eu posso fazer, que está dentro do meu alcance? Parou para pensar? Pois é. O amor, ele não só se entrega por entregar. O amor é uma decisão. Eu decido entregar amor, eu decido viver o amor com quem eu tô. É engraçado isso, né? Quantas vezes a gente vê as pessoas falando, nossa, o amor acabou. Não, o amor não acabou. Foi uma decisão de pôr ponto final nesse amor. De não amar mais, né? Foi uma Exato. decisão de não amar mais. Hoje, nessa geração que a gente vive, é tudo muito descartável, né? E o casamento, ele é um espaço onde a gente vai fazer isso acabar e tornar a fé visível. Onde tudo aquilo que é dito no altar, né? Às vezes a gente acompanha por aí, nas mídias sociais, tem muito casamento extraordinário, lindo. Tudo que é dito no altar, ele é acompanhado por Deus também. O Senhor, ele para assistir o seu casamento, ele para assistir aquele casamento onde a presença dele é real. Então tem uma citação que está lá em Malaquias 2,14, eu não vou ler para você, quero te convidar a ler, mas eu vou tentar colocar ela aqui. Esse versículo é apenas um alerta, é só Deus te lembrando que ele é testemunha quando você está com a sua mulher no casamento, quando você está com seu homem, com seu cônjuge ali no É. casamento. E não só no casamento. Todo casamento ele é feito de altos e baixos. Isso aí, já viu falar assim, ah, comeu tantos quilos de sal junto? Pois é, altos e baixos. E aí, quando você decide também perdoar o seu cônjuge por algo que ele falou ou que ele fez, Deus também está vendo isso. E ele vai te honrar, porque você se anulou, você mostrou o que é o amor, você demonstrou algo maior, que de todos os mandamentos, o maior é o amor. Às vezes, assim como eu, como muitas outras mulheres que tem por aí, você já pensou em partir, mas mesmo assim decidiu ficar.
E o Senhor, ele sempre vai honrar a sua decisão em permanecer e manter a família. A família é um projeto de Deus. A gente sabe que os sentimentos, eles podem até mudar, mas a maturidade, baseada com valores e não impulsos daquela vontade de ir embora e desistir de tudo, é o que vai fazer você colher por isso. A aliança, ela é quando a sua emoção dá lugar para a decisão, a mais coerente. A decisão de aliança é quando a emoção dá lugar à decisão. E quando você escolhe, ao invés de sentir amor, decidir amar. E assim, a aliança, o casamento é como uma ponte. E cada tábua dessa ponte é uma decisão que você escolheu. É algo que você decidiu fazer para você caminhar com seu cônjuge. E essa ponte, ela vai te levar a um ponto, a eternidade. A gente vai sempre falar sobre o casamento, uma aliança eterna. Quando você estava no altar, você fez um contrato, sabia? Foi um contrato. E Deus era testemunha. E qual que era a cláusula desse contrato? Sabe quando você casa e aí a pessoa fala assim, você vai amar na saúde, na riqueza, na pobreza, na doença. Eu ia falar que é na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Para ver se você estava ligado. Mas é isso. E aí, você não aceitou? Isso foi um contrato. A diferença é que esse contrato ele foi feito de forma como uma aliança, que só pode ser interrompida quando você... Quando um dos dois, até que a morte separe. Uma das É, cláusulas desse contrato, né, que torna ele um contrato vitalício, vamos vitalício. dizer assim, é até que a morte nos separe, né? Então, quando a gente fala ali para reflexão que o casamento é uma ponte, a paixão, ela pode até colocar a primeira pedra. Uhum. Pode até dar o pontapé inicial nessa ponte aí. Mas é a aliança que vai fazer construir a estrutura e que vai fazer que a estrutura seja uma estrutura sólida. A paixão ela pode começar um casamento, mas a aliança que vai sustentá-la até o fim. Uau. E é isso. O que a gente leva para nós, né? Como casais, a gente tem que fazer algumas perguntas sobre o nosso casamento. Senta na mesa junto com o seu companheiro, com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido, senta junto com quem está com você e faz essa reflexão. Reflete. Em que momento o seu relacionamento viveu mais como um contrato, como uma aliança? Foi ali no começo, foi na imaturidade ou está sendo agora? E se está sendo agora, o que te fez permanecer mesmo no tempo difícil? É isso Lembra mesmo. disso aí. E aí, quando você fizer essas perguntas para você e para o seu cônjuge, se pergunte também como é que vocês podem fortalecer ainda mais a sua aliança, para que vocês cheguem a um ponto comum. Porque a gente tem que também pensar aonde os dois querem chegar. Porque a gente vê muito casal na geração de hoje, cada um indo para o lado, sendo que nós somos feitos para caminhar juntos. É isso mesmo. E aí, nós queremos deixar um desafio para você não sair desse vídeo da mesma maneira que você chegou. Você vai escrever novamente a sua renovação de votos. Da maneira mais sincera, não precisa ser algo longo, não vai ter muita gente assistindo dessa vez. Talvez quando você casou tinha ali centenas de pessoas assistindo. Dessa vez é só você e seu cônjuge. Escreve uma renovação de votos simples, mas sincera. E curta. Não precisa ser nada poético, nada muito instagramável, só precisa ser verdadeiro. Então você vai colocar na renovação de votos, vou te dar uma sugestão. Você pode falar assim, eu te escolho de novo, mesmo conhecendo as suas falhas, porque eu não erro, tô brincando, essa parte não. Não, quem não erra sou eu. Mesmo conhecendo as suas falhas, mesmo por tudo que nós já passamos, eu te escolho de novo. Eu te escolho de novo, mesmo com todas as cicatrizes que nós temos. E eu te escolho porque entre o fácil e o eterno, eu escolho o eterno. Tá vendo? É tão simples a gente saber o que a gente quer como casal. Ainda mais quando os dois caminham na mesma direção, querendo atravessar essa ponte e colocando uma tabinha de cada vez. Eu creio que esses dias vão ser dias que seu casamento será restaurado, o seu casamento será muito mais que abençoado e dará frutos. Então é o que eu creio. E eu peço para que Deus possa abençoar você, seu cônjuge, aonde você estiver.
tudo que sai de vocês seja simplesmente amor. O amor que vem do trono de Deus, e que vai escorrer até a eternidade. Já compartilha esse vídeo aqui com seu cônjuge para vocês fazerem todos esses desafios junto e refletir sobre a aliança que vocês têm hoje. Não esquece de se inscrever no nosso canal para ficar sempre atualizado quando chegar alguma coisa. E ainda tem mais para a gente crescer e aprender.